o desafio de recompor um ministério que tinha perdido status na gestão anterior. O escolhido foi o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que volta a ser ministro do presidente Lula, depois de ter comandado a mesma pasta entre 2005 e 2007 e sido titular do Ministério da Previdência entre 2007 e 2008. O deputado federal eleito por São Paulo é formado em Direito e acumula uma longa trajetória como sindicalista e político. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, é o entrevistado do Tela Política. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Tela Política, que gentilmente abriu o seu gabinete para a gente. Um prazer enorme, eu agradeço aí a visita e o programa. Um abraço aos telespectadores, internautas, a toda a equipe e sucesso, estamos à tua disposição. Ministro, vamos começar falando do número de trabalhadores sem carteira assinada. A gente tem um cenário aí recorde, mais de 13 milhões de trabalhadores, é o maior número da série histórica. O que o senhor atribui a um cenário como esse? Dá aquela falsa sensação de que as pessoas estão empregadas, mas por outro lado estão nessa informalidade. Olha, se a gente olhar, voltar a 2003, quando o Lula assumiu, e eu assumi o Ministério em julho de 2005 a março de 2007, trabalho, nós tínhamos lá em 2003 22 milhões de emprego com carteira assinada. E tinha uma grande informalidade também. Pessoal, a economia informal, os famosos bicos, enfim. Nós trabalhamos naquela fase um processo vigoroso de formalização do mercado de trabalho, elevamos para 42 milhões a base de empregos, carteira assinada, a CAGED que mede isso, depois caiu um pouco e nesse momento de novo se encontra com 42 milhões. E o que aconteceu de lá para cá, portanto, se nós crescemos de 22 para 42, era para ter crescido um pouco mais de 42, se mantivesse a lógica da formalização do emprego, a valorização da negociação coletiva, o papel dos sindicatos, contratos coletivos. O que aconteceu pós o golpe contra a presidenta Dilma e o famigerado governo anterior, que eu estou até me recusando de falar o nome, foi um processo de desmonte da lógica da formalização do trabalho, da valorização do trabalho. E enaltecer o indivíduo, a negociação individual, contrato temporário, terceirizado. E terceirização eleva a isso esse dado que você traz. E eleva mais que isso, eleva, né, o repique que está acontecendo nesse momento de trabalho escravo. A terceirização exagerada, né, a desregulamentação total exagerada é irmã gêmea do trabalho escravo. Ou seja, nós precisaremos voltar a falar de contrato coletivo, de formalização, de sindicato forte, de valorização do trabalho, para reduzir os contratos de terceiro, os contratos informais, a mão de obra informal, para a contratação formalizada, formal, enfim. Esse é o nosso desafio. Então, o início desse ano, janeiro, teve aí o saldo positivo de janeiro de 83 mil e pouco de empregos formais de saldo gerado. Tem um inibidor, um constrangimento dos juros praticado. É preciso que o Copom, que o Banco Central assuma a responsabilidade, tenha um mínimo de sensibilidade para olhar esse problema da macroeconomia, dos juros, porque o juros está alto no mundo inteiro. É verdade, mas no Brasil está muito mais alto, portanto, há espaço de iniciar um processo gradativo de redução dos juros para adequar a retomada do crescimento da economia e, consequentemente, da geração de emprego. Tem o debate necessário, né, de recuperar a política de valorização do salário mínimo, que ajuda a provocar a distribuição de renda e ajuda a dinamizar a economia e gerar emprego também, que nós estamos trabalhando. Enfim, estamos aí cuidando do que nos diz respeito das ações para a retomada. A gente sabe que a população tem um caráter meio imediatista, ela já quer ver um resultado prático e muito rápido.
a gente está num cenário que precisa de uma série de situações, como o senhor falou. Qual que é o caminho para ter um choque de gestão logo inicial, para apresentar o primeiro cenário positivo e depois com o tempo ir trabalhando? Veja, nós estamos cuidando. Veja, nós tínhamos aí a ordem de 14 mil obras paradas, obras que vinham do governo Dilma, paradas, obras iniciadas do governo Lula. É o caso da integração de Bacia do Rio São Francisco, que são obras que, de fato, essa é uma obra de caráter de longo prazo mesmo. Mas 14 mil obras paradas. Nós estamos retomando simultaneamente praticamente todas as obras no Brasil. Seguramente isso dará resultado de impactar na economia e também na geração de empregos. Estamos, o presidente Lula orientando o conjunto dos seus ministros para trabalhar em cadeia todas as áreas, retomada das políticas públicas, reorganização da máquina pública e das políticas públicas. Eu creio que isso dará resultado. Por exemplo, como é o caso do Bolsa Família, a nova versão do Bolsa Família, ampliando os benefícios, reorganizando o cadastro, enfim, criando condições de novo da gente ajudar a dinamizar a economia. Evidente que o Bolsa Família tem o caráter emergencial de ajudar em cadeia a eliminar a fome no Brasil. Ancorado na nova política do salário mínimo, enfim, você tem um conjunto de medidas a tomada. Se você olhar também o que a Camex, sob o comando do vice-presidente, também vem reorganizando, é o caso, por exemplo, de retomar os impostos sobre importação de alguns produtos, para estimular a economia brasileira, a produção, a indústria nacional. Por exemplo, o pessoal de pneus. O governo anterior criou tarifa zero de importação de pneus. Isso detonou a competitividade com a indústria nacional. A indústria nacional, se não tivesse mudança, até falando em demissões, o fato de retomada, assim como na indústria química, veio uma manifestação do setor químico essa semana também falando isso, enaltecendo essas decisões da Camex, comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, de retomada de imposto de importação de vários produtos para criar condições de dinamizar a economia brasileira, voltar a falar de aquecimento da indústria nacional. Isso está no bojo também do debate da reindustrialização. Isso tudo eu tenho segurança que nós vamos, durante o ano, retomar e entrar o ano que vem voando em relação às questões. Em especial, se o Banco Central fazer a sua parte. Já que o senhor voltou nesse assunto da Selic, a gente tem visto que é um assunto que tem muita gente falando. O presidente Lula, os ministros têm tocado muito nesse assunto, até porque com as próprias declarações bem duras do presidente, ele dá um sinal verde para que os demais aliados dele, ali da tropa dele de choque, acabem também colocando esse tipo de assunto. A gente tem visto também o empresariado criticando muito isso. De certa forma, essa pressão coletiva, o senhor acredita que vai ter um resultado significativo de uma mudança? Até porque o Copom sinalizou que, por enquanto, vai continuar do jeito que está, né? Eu creio que talvez o Copom tenha lá suas razões, não sei quais, porque se você olha o parâmetro de juros praticado no mundo, é verdade que o juros está alto no mundo, mas o Brasil ele foge de qualquer parametrização, está muito alto, portanto, o mundo está dizendo que tem espaço para reduzir juros no Brasil. Tem até banco falando, olha para banco falar que tem que reduzir juros porque o negócio está feio. Tem até banqueiro falando que tem que reduzir juros, enfim. Eu creio que talvez o Copom não quis, por capricho, iniciar a fase de redução de juros, mas acredito que a próxima reunião não pode passar essa redução de juros, senão, de fato, pode comprometer esse ano a economia brasileira. Então, a gente espera que, de fato, eles façam os cálculos melhores lá, e inicia essa fase de redução para ajudar a economia. É difícil trabalhar com futurologia, mas numa projeção, qual seria um cenário ideal, pensando na geração de empregos? Qual seria uma taxa de juros confortável para que o empresariado realmente consiga investir, a economia volte a girar com velocidade para que os empregos sejam gerados? Não vamos dar um chute dessa calibragem, porque seria complexo e eu não seria a autoridade adequada para falar nesse nível, né? Assim, é evidente que nós temos toda a compreensão necessária da macroeconomia, juros no patamar que está inibindo o investimento, né? Está inibindo a retomada do crescimento da economia, portanto,
Esse é um processo. Mas o mais importante não é o valor, é a projeção de sinalização e planejamento para retomar o crescimento da economia. Nós estamos buscando fazer a nossa parte no que diz respeito das políticas públicas, das orientações, do combate das mazelas, do trabalho escravo, do trabalho infantil, chamando o empresariado para dialogar, sinalizando que nós desejamos ter um ambiente saudável de emprego, de respeito ao trabalho, valorização do trabalho. Quanto mais valorizar o trabalho, melhor é para o conjunto da economia, enfim. Nós estamos aí buscando calibrar bem esse diálogo com o setor empresarial e com os trabalhadores para ajudar nesse ambiente. Falar um pouco sobre trabalho análogo à escravidão. A gente tem visto casos recorrentes nas últimas semanas, inclusive alguns ganhando repercussão internacional. Isso, de certa forma, é terrível para a imagem do Brasil. Como reverter esse cenário? E já emendo uma segunda pergunta. De que forma o Ministério do Trabalho vai incentivar ou vai estimular a fiscalização de forma mais intensa? Ora, mais do que fiscalização de forma intensa, é como antecipar que aconteça o trabalho análogo à escravidão. Nós estamos orientando todas as superintendências do Brasil inteiro para planejar a partir dos vários setores da economia, em especial onde se dá a maior incidência dessas ocorrências, que é no campo, portanto, planejar as safras de cada segmento, para chamar o empresariado e trabalhadores de forma antecipada para produzir a negociação coletiva, contrato coletivo de trabalho, com a participação dos sindicatos, para monitorar, você ter uma atenção ao trabalho, a mesma atenção que o empresariado dá ao seu produto. Eu tenho certeza que se a empresa principal daquela cadeia produtiva der a mesma atenção para os seus trabalhadores terceirizados nos contratos pelos fornecedores, antes e depois do seu elo da cadeia produtiva, ou seja, dá a mesma atenção que dá ao seu produto, nós acabamos com a escravidão no país. Nós estamos discutindo com o setor do plantio de café, por exemplo. A semana que vem devemos ter uma agenda com o setor empresarial, com trabalhadores, para anunciar um acordo deste setor, um contrato coletivo desse setor, objetivando a formalização do contrato, ou seja, o compromisso dos empresários, dos produtores de café, de contratar os safristas, tudo com carteira assinada. Inclusive, aquele cidadão, aquela cidadã que eventualmente estiver no programa social do Bolsa Família, ao ser contratado, a depender do valor do contrato, ele não deixará o cadastro único, ele poderá deixar de receber integralmente ou totalmente, a depender do valor, o Bolsa Família. Mas imediatamente encerrado o seu contrato, por tempo determinado, ele volta a receber o Bolsa Família como se não tivesse saído, ou seja, ele vai somente fazer aquela suspensão no tempo do contrato e volta imediatamente. Isso é plenamente possível fazer, nós temos ferramenta de gestão para isso, através do CAGED especialmente, de forma a dar essa garantia ao trabalhador que, ao ficar desempregado, ele voltará, se caso ele esteja recebendo, ele voltará a receber o benefício. Dessa forma, ajudar o Brasil, ajudar a formalização do emprego, ajudar a arrecadação da Previdência e ajudar especialmente esse trabalhador que venha, inclusive, não perder ter qualquer descontinuidade dos seus benefícios. O senhor falou do café, deve ser ampliado para outras culturas no segundo momento? Essa é a ideia, essa é a orientação a todos os superintendentes de todos os estados, para ir antecipando, além do café, todas as safras. O que for possível fazer esse ano, o que não for possível fazer esse ano, planejar para entrar o ano que vem com esses contratos estabelecidos. Tenho certeza que o setor que dê essa atenção fazendo desse jeito vai evitar qualquer possibilidade de trabalho escravo. Uma outra questão que quero tocar com o senhor em relação ao seguro-desemprego. De certa forma, mudanças que vêm sendo feitas nos últimos anos
em alguns momentos foi criticada por parte dos trabalhadores. Existe espaço para novas mudanças no seguro-desemprego, talvez um maior número de parcelas ou mudança das regras de concessão? Nesse momento não está pautado. Evidente que nós estamos reestruturando os conselhos, portanto o conselho curador do FAT pode vir a analisar qualquer eventual adequação que se faça necessário. O senhor acredita que tem algum ponto que merecia uma atenção especial? Nesse momento não está pautado nenhum ponto para análise, né? Vamos aguardar aí a restauração dos conselhos que nós estamos fazendo e o andar aí como se diz, da carruagem, né? Na medida das reuniões dos conselhos, o que aparecer, estamos sempre dispostos a analisar. O presidente Lula e também aliados foram muito críticos à reforma trabalhista durante toda a campanha e continua sendo de forma, talvez num outro nível, mas continua fazendo essas críticas agora enquanto governo. É uma prioridade fazer uma revogação? A palavra revogação, de certa forma, já foi deixada de lado, mas alterações, enfim. Onde o senhor acha que tem que focar nessas questões envolvendo a reforma trabalhista implementada no governo Temer? A alteração, a adaptação sempre será possível e será bem-vinda. O que nós estamos estimulando é o diálogo entre as partes, trabalhadores e empregadores, para construir entendimento, entendendo a complexidade especial do parlamento. Então, melhor será se a gente chegar à condição de oferecer ao parlamento construção de entendimento entre trabalhadores e empregadores. Então, o governo, nesta fase, está mais trabalhando como provocando o debate, orientando as partes para fazer um esforço de construção de entendimento para a gente poder oferecer ao parlamento, que creio que seja a maneira mais eficiente de prosperar e mudar essa realidade. É uma mudança de tom no discurso, ministro? Então, a análise real e concreta da situação que se tem, né? Tem que analisar com serenidade e tranquilidade a relação com o parlamento, não levar um produto para o parlamento que o parlamento não tenha condições de oferecer uma solução. Então, é preciso pedir responsabilidade dos empregadores, de construir com os trabalhadores, e assim você pode facilitar que isso venha a virar realidade, melhorando a condição, portanto, da legislação trabalhista do país. Alguns pontos que, na venda dessa reformulação das leis trabalhistas, por exemplo, trabalho intermitente, trabalho freelance, enfim. Isso, de certa forma, teve-se a promessa de que se gerariam novas vagas de emprego, mas não se confirmou na mesma intensidade que então o governo planejava e esperava. Onde está o erro, ministro? Se confirmou no que era possível que nós falávamos, o que vai gerar subemprego, que é o que os 13 milhões de empregos aqui sem nenhuma formalização que você iniciou no início da nossa entrevista. Nós desejamos construir esse entendimento exatamente para fazer revisões pontuais nessa reforma que busque estimular o processo de formalização, contratos formais de melhor qualidade, melhor remuneração. O mercado de trabalho, estando organizado de forma a formalizar com remuneração adequada, ele vai oferecer um estímulo para a economia funcionar e, dessa forma, resulta na ponta em geração de emprego de qualidade. É isso que se busca com eventuais revisões de pontos da reforma que se possa fazer. Parte do empresariado brasileiro é muito crítico em relação ao custo funcionário, se a gente pode simplificar, dizer assim. Eles alegam o seguinte, que a geração de empregos tem uma série de responsabilidades muito grandes que encarecem a contratação. Como convencer o empresariado de que não, que esse retorno pode vir em forma de uma boa qualidade de trabalho? O que leva à geração de emprego é se tem demanda de consumo. Se tem alguém consumindo, o que for você vai produzir, vai oferecer, botar lá na prateleira do supermercado. Se não tem ninguém consumindo, você vai diminuir a tua produção, vai diminuir a quantidade de oferta que você vai ter. É essa a regra do jogo. Então, quando você fala que nós voltaremos a ter um estímulo de crescimento do poder de compra através do salário mínimo, estimulando os contratos coletivos de trabalho. Ou seja, cada empresariado, cada empresário, cada prefeito, cada governador sabe que, por exemplo, maio o salário mínimo passará de 1.302 para 1.320, ou seja, é uma previsibilidade, portanto, que isso vai impactar no aumento do consumo, ou seja, o empresariado tem que planejar, portanto,
aumento da sua oferta do seu produto, exatamente para controlar a inflação e gerar emprego com sustentabilidade. Então, esse é um aspecto que nós estamos dizendo, ó, este governo vai voltar a falar que nós vamos estimular o contrato coletivo de trabalho, a formação de trabalho, remuneração com qualidade. Tal. Por outro lado, é preciso analisar o que significa, como funciona a questão tributária. O ministro Fernando Haddad vem trabalhando bem, coordenando esse trabalho, para criar o que está sendo chamado de um novo arcabouço fiscal. Se você olha a folha de pagamento, então, ou seja, a produção está onerada, o consumo está onerado. É preciso diminuir o peso dessa carga tributária, tanto na folha, na produção, como no consumo. Mas e onde? Colocar aonde? É preciso discutir o papel da renda no Brasil. Assim como o mundo faz, é preciso falar que lucro e dividendo venha contribuir com a economia brasileira, que hoje não contribui. O Brasil e a Estônia. O Brasil faz parte, tem um único parceiro. Significa que tem alguma coisa errada? Será que o globo inteiro está errado e o Brasil e a Estônia estão certos? Então isso tem que ser olhado. Olhar sobre a possibilidade de onerar o faturamento líquido, ou seja, essa parcela de bilionários que o Brasil tem, essa seleta parcela de bilionários, 1%, ser dono de mais da metade da riqueza nacional, é justo isso? Será que eles não têm que colaborar com esse processo? Ou seja, é isso que está colocado aqui, para criar a possibilidade de você diminuir a carga tributária na folha de pagamento para aumentar a formalização, por exemplo, que é a grita do empresariado. O empresariado grita por um lado, mas tem que apoiar, ajudar para que crie condições de Congresso Nacional fazer uma reforma tributária que dê conta da gente aliviar o peso para a produção e o peso para a folha de pagamento e consumo. O empresariado está com essa disposição de fazer esse apoio? Tem muita gente que vem se dispondo, trabalhando, discutindo, deseja fazer essa inversão, enfim, eu acho que está dada a oportunidade. A gente sabe que a questão envolvendo relação de trabalho, principalmente durante o finalzinho da gestão Temer, gestão de Jair Bolsonaro, os sindicatos perderam uma força muito grande nessa negociação. A gente sabe que a raiz da origem, tanto do presidente Lula quanto do senhor, é o sindicalismo. Deve reverter isso? Voltar com uma contribuição obrigatória, por exemplo? Veja, o imposto sindical não voltará. Isso é uma coisa que a ideia era ter acabado lá no governo Lula atrás e acabou não prosperando o debate de uma nova legislação sindical. Acho que os centrais lá perderam a oportunidade desse consenso. Mas nós provocamos o debate de entendimento de construção. E, de novo, o grupo de trabalho tripartite que provoque entre centrais, sindicais, ou seja, trabalhadores e empregadores, construa um entendimento para a gente oferecer ao Congresso Nacional. Mas é evidente que a gente trabalha com a lógica da necessidade de fortalecer o papel dos sindicatos, fortalecer o papel da negociação coletiva, essa coisa da reforma de estimular a negociação individual não funciona, como que um indivíduo vai negociar com a Volkswagen, com o Bradesco, com o Banco do Brasil, isso não funciona. É preciso, portanto, fortalecer o papel do sindicato, fortalecer a negociação. E é preciso falar de sindicato forte também para a economia. Mas, para isso, a regra é estabelecer, quando dá prestação de serviço por parte do sindicato, ele possa ter lá uma tarifa, uma taxa tal que os trabalhadores contribuam, aprovada em Assembleia. Então, a autoridade para dizer se tem ou se não tem contribuição do sindicato, além da mensalidade do sócio, será a Assembleia, se depender do que nós pensamos e depender do que está sendo construído. E, portanto, os trabalhadores poderão dizer, não vai ter, ou sim, vai ter, e quanto vai ter na decisão de Assembleia deliberar sobre isso. O senhor acredita por categorias essa decisão ou de forma mais coletiva? Por categoria, por acordo coletivo, categoria pode até por empresa. Vamos imaginar, os trabalhadores de uma certa categoria, a partir da campanha salarial realizada, só que os acordos foram feitos por empresa. Então, acordo por empresa, Assembleia da empresa. Acordo coletivo do conjunto da categoria, Assembleia do conjunto da categoria, assim sucessivamente. Como conseguir convencer o trabalhador, convencer até a opinião pública da importância do papel do sindicato?
É muito simples, olha o que está acontecendo com o enfraquecimento do sindicato. O enfraquecimento do sindicato levou à informalidade, levou à precarização, levou à diminuição da massa salarial e levou ao desemprego. Então, acho que isso está dado a importância das negociações coletivas, a importância das entidades sindicais. E quando se fala em entidade sindical, está se falando de trabalhadores e também de empregadores. A gente tem visto, nas últimas semanas, grandes montadoras parando as suas respectivas produções por duas situações. Uma delas, pátios lotados, porque não estão conseguindo escoar a produção, e uma segunda questão envolvendo até a questão dos semicondutores. Duas perguntas em uma. Como apoiar ou como incentivar com que isso não aconteça, prejudique na ponta final o trabalhador numa eventual demissão em massa? E no segundo momento, é possível estimular, por exemplo, indústrias de semicondutores aqui no Brasil? Eu acho que é uma necessidade acima de tudo, né? Não só a possibilidade, mas como necessidade. Eu acho que o Brasil já perdeu a oportunidade, já não tem iniciado esse processo no meio da pandemia, por exemplo, que eu acho que era uma oportunidade que o Brasil perdeu ali, mas não pode postergar esse prejuízo ad eterno. Acho que o Brasil precisa pautar a possibilidade de fábrica de semicondutores. Eu recebi o Sinfávia essa semana e ele sinalizava que isso está caminhando para uma solução. Tem um resquício ainda, mas que isso se resolve no tempo. O que precisamos é exatamente criar as condições do processo de reindustrialização que está sendo tomado. E o vice-presidente Alckmin vem coordenando isso através do MIDIC, várias ações, por exemplo, a retomada de imposto de importação de vários produtos, como é o caso de pneus, como é o caso de setor petroquímico, entre vários casos que o vice-presidente vem coordenando e fazendo aí, através da CAMEX, a retomada de imposto de importação, que ajuda a estimular a produção nacional no Brasil desses segmentos. Acho que é uma coisa para aprofundar e também a lógica de pensar semicondutor no país, ela é importante para ajudar a regular e a resolver isso em definitivo. O momento da economia, com os juros, acaba restringindo, levando às férias coletivas que você se referiu. Portanto, a gente insiste para sensibilizar os dirigentes responsáveis do Banco Central para analisar, né, seriamente quais as outras decisões a partir da próxima reunião do Copom para colaborar com a retomada da economia. A gente tem observado uma uberização de muitas atividades e isso, de certa forma, também é algo que a gestão do presidente Lula critica bastante. O senhor acha que, de forma a curto prazo, é possível reverter esse cenário? E qual seria essa reversão? Nós estamos discutindo bastante isso. Tem um grupo de trabalho atuando, ouvindo empresários, ouvindo trabalhadores de plataformas, de aplicativos. Creio que até o início do segundo semestre nós tenhamos consensado uma proposta para oferecer ao parlamento para regular essas atividades. Regular do ponto de vista econômico e do ponto de vista trabalhista e social. Creio que seja possível. O que, por exemplo, pode ser feito? Por exemplo, hoje os trabalhadores não têm absolutamente nenhuma segurança. Isso há já um entendimento, tanto de trabalhadores como de empregadores, que é possível e necessário que os trabalhadores tenham cobertura previdenciária. Um acidente, uma doença, é preciso ter cobertura de alguma forma, e hoje não tem. Então, isso, por exemplo, já é um entendimento que as plataformas aceitam como necessidade. E a partir daí você tem que discutir excesso de jornada, você tem que discutir valorização do trabalho, você tem que discutir qual é a atividade a ser regulamentada, a atividade econômica dessas empresas, não pode ser a diversidade que hoje estão dizendo, uma é de tecnologia, outra é sistema financeiro, outra é de locação, outra enfim, é uma certa bagunça generalizada nesse segmento econômico que nós temos que organizar, a exemplo do que outros países vêm fazendo. Falar CLT para essas empresas deixam os empresários do setor de cabelo em pé. É algo totalmente descartado? Não, ou para se discutir? Não é descartado, mas não está assim, será CLT. Você tem a possibilidade de ter um mix de possibilidade. Você, quando fala de previdência, tem CLT, mas você tem autônomo, por exemplo. Então é possível pensar em mais de uma alternativa. E é preciso desmistificar o debate realizado em relação ao CLT.
Esse trabalhador que eventualmente fala, eu não quero a CLT, pela campanha sistêmica realizada contra o trabalho, contra o CLT, contra os sindicatos, aí você pergunta para ele, mas o que você quer? Ah, eu quero previdência, eu quero aposentar, eu quero 13º, eu quero FES, eu quero isso, tudo isso é igual CLT. Então, tem que desmistificar esse debate. Segundo, você tem que olhar que você pode ter quem trabalha exclusivamente para o setor, ou seja, jornada completa, trabalha só nesse segmento, tem claramente uma situação, e tem aquele trabalhador que ele é enfermeiro, ele é qualquer função que ele esteja atuando na atividade principal e faz de forma complementar. Complementar você pode enquadrar como autônomo, por exemplo. É possível ter um mix de possibilidade aqui para oferecer tanto os empregadores como aos trabalhadores. Como você acha que as empresas vão reagir a possíveis mudanças? Eu não me preocupo, mas vão se reagir. É preciso ter as mudanças, ter a regulação e elas se enquadrarão, tenho certeza disso. Eu não me preocupo com isso, não. Você não acredita que possam deixar o país, a operação aqui no Brasil? Não acredito. Por simples fato. Você pega a Uber, por exemplo, segundo a Uber, não sou eu que estou dizendo, o principal mercado deles chama-se Brasil. Quero falar um pouco sobre paridade salarial entre homens e mulheres. É um assunto que no mês de março foi muito amplamente discutido. O presidente Lula deu holofote para isso, inclusive. É um assunto que estava talvez em segundo plano e agora voltou à tona. Como o senhor acha que vai ser possível a gente, claro, chegar num cenário ideal em que realmente essa disparidade deixe de existir? Porque eu até separei aqui um dado da Fiesp, uma projeção da Fiesp, que até 2035 essa balança vai estar realmente equilibrada. É possível antes? É possível, vai depender muito da consciência da sociedade. Quem toma a decisão nos contratos são pessoas, são homens, são mulheres, que se a sociedade adquirir uma nova consciência, que não é permitido pensar, se quer praticar um preconceito de qualquer natureza, inclusive salarial, mas não só salarial, que o homem e mulher têm o mesmo grau de responsabilidade, por exemplo, com a família, com as tarefas domésticas, você adquire um outro patamar de possibilidade de acelerar o processo de igualdade em todos os aspectos, inclusive salarial. O Ministério do Trabalho estará equipado para fiscalizar. Né? E fiscalizar, o pessoal pode, mas vai ter perna, vai ter tanto fiscal assim. Você tem inteligência artificial, você tem monitoramento tecnológico para você, a própria máquina diz para você, olha, aqui tem um problema. Então o fiscal pega lá e vai olhar qual é o problema. Mas você pode ter mecanismo tecnológico que faça grande parte desse trabalho, portanto, quero avisar as empresas que, olha, se você pratica de forma consciente, pare de praticar. Se você pratica de forma inconsciente, ajuste as tuas planilhas, a tua estrutura de cargos de salário para deixar de praticar, porque nós vamos fiscalizar. Uma sociedade que, infelizmente, ainda é bastante machista, a senhora acredita que possa ter um efeito contrário? Esse estímulo à paridade salarial possa desestimular a contratação de mulheres? Não acredito, porque pela seguinte razão. As mulheres vêm fazendo bem a sua parte, vêm estudando mais que os homens, vêm se preparando, enfim. O lugar da mulher na economia está dada de forma irreversível. O que é preciso é eliminar a prática do preconceito, dos assédios moral, sexual, no ambiente de trabalho e fora dele. Então, isso é papel de toda a sociedade. Nós, de 8 de março, o presidente assinou, além do projeto de igualdade salarial, encaminhou 2 convenções importantes, o 90 e o 156, que é exatamente para estimular igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, o combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, ou seja, criando os instrumentos para dizer, pessoal, chega de brincadeira e vamos aqui respeitar a igualdade de condições, homens e mulheres. Estimulando o seguinte, olha, se você tem um filho na escola, é de responsabilidade, numa ocorrência, tanto da mãe como do pai, tem um problema na família, de cuidado da família, é de responsabilidade tanto da mulher como do marido, ou seja, estimulando que, de fato,
a gente inverta. O setor de recursos humanos de cada empresa, a direção de cada empresa tem que ser chamada a atenção no seguinte: esse nível de responsabilidade é de homens e mulheres, ou seja, da família, não é simplesmente da mulher. A educação com o filho, cuidado com o filho, cuidado doméstico, é só da mulher. Não, é da família, de homem e de mulher. Se a gente, de fato, estimular esse debate de forma acadêmica e não só acadêmica, você vai criando uma nova consciência da sociedade, essas coisas se resolvem mais rapidamente. Portanto, não é tarefa de mulher, é tarefa de mulher e de homem. Ministro, o presidente Lula e o próprio ministeriado sempre acaba fazendo comparações com a primeira gestão do presidente Lula. Só que a gente está falando do intervalo de 20 anos da primeira eleição dele para agora. Muita coisa mudou. A sociedade mudou, o mercado mudou. Quando o senhor olha para trás e me traz o exemplo na sua primeira resposta de números de 2003 para agora, como que o senhor consegue aproveitar boas realizações do passado, mas também aproveitar erros do passado atualizados para agora para não cometer os mesmos? E uma segunda pergunta também, quais são as prioridades do senhor enquanto ministro do Trabalho? Quando eu assumi dia 14 de julho de 2005, Ministério do Trabalho, que eu saí da Granja do Torto, que o presidente me convidou, que eu saí lá, a imprensa perguntou: qual é a tua meta, uma coisa, vou falar assim, se eu produzir uma política de salário mínimo, eu estou realizado. Realizamos, fizemos. Voltamos e vamos ter que fazer de novo. Evidente que não é só essa tarefa. Nós queremos, o ano que vem, olhar os indicadores de trabalho de combate à escravidão, seja outro patamar. Nós estamos há 3 meses, menos de 3 meses, já temos 926 trabalhadores resgatados do trabalho análogo à escravidão. Tenho certeza que nós vamos baixar esses números para o ano seguinte. Assim como qualificação, geração de emprego, criar outro patamar onde a juventude possa ser incorporada com respeito no mercado de trabalho. Então você tem um conjunto de tarefas aqui, que se pode dizer, mas tudo isso nós fizemos lá atrás. É verdade, mas vou ter que refazer porque as políticas foram desconstruídas, foi desmontado, o Ministério foi destruído. Nós estamos reorganizando o Ministério, para ter uma ideia, e vamos ter que, apesar de assumir num patamar inferiorizado do Ministério, do que tinha lá em 2003, 2005, mas temos as mesmas tarefas ou mais para correr, e, portanto, vamos ter que trabalhar muito mais. Eu estou trabalhando muito mais do que lá no primeiro governo do presidente Lula. É mais difícil reconstruir do que construir? Com certeza. Você pega uma terra, chama o trator, faz a terraplanagem, constrói novo, é uma coisa. Você tem um tsunami que destruiu, para você trabalhar debaixo de escombro, tem um bebê chorando debaixo de uma laje, um cachorro gritando que você tem que socorrer, tirar e dar conta ainda das tarefas, é outra coisa. É a situação que nós nos encontramos a partir desse fatídico governo que encerrou dia 31 de dezembro. E unificar o país. Nós temos, como diz o presidente Lula, reconstruir as políticas públicas, reconstruir o Brasil e unificar o Brasil. Esses são desafios, não são fáceis, mas será possível na medida que eu espero que toda a sociedade esteja imbuída desse processo de reconstruir o país. A gente está entrando no finalzinho da nossa entrevista, ministro. Quero saber do senhor o seguinte: o senhor tocou na questão dos jovens, é um assunto bastante importante, até porque a gente tem aquela geração, essa geração mais nova tem tido uma dificuldade para ter o primeiro emprego. Os números aí do primeiro emprego têm sido aí, realmente muito difíceis nos últimos anos. Como conseguir colocar esse jovem no mercado de trabalho em um momento que a gente tem visto que a tecnologia tem diminuído a necessidade de um tipo de força de trabalho? Tem apostado muito na tecnologia e tudo mais. Como absorver todo mundo para esse mercado que já está tão difícil? Primeiro, oferecer aos jovens a formação adequada, né, nos vários segmentos que está ofertando possibilidade. Hoje nós temos 100 mil vagas abertas em tecnologia, por exemplo. Então nós temos que correr para oferecer, né, quais as funções. Olha, faz isso aqui que você terá a oportunidade ali. Então esse é o nosso desafio, de mostrar a cada jovem, a cada família, a cada estado, a cada território, o que aquele território está demandando enquanto oportunidade do emprego. E projetar para o futuro. O projeto de reindustrialização, isso vai gerar
um processo de capacitação dirigida para que vai ser gerado de possibilidade ali. Então você tem um conjunto que nós estamos monitorando e ajudando a decidir que vai orientar qual qualificação, qual capacitação, qual provocação você faz em cada território para essa colocação. A gente fala muito em transformação do mercado de trabalho, algumas profissões que ao longo do tempo naturalmente vão deixando de existir. Será que a gente vai chegar a um momento que a tecnologia, a inteligência artificial, enfim, serão tão intensas que vai ser preciso o governo fazer uma intervenção e realmente pagar algum tipo de auxílio para pessoas que ficarão de fora do mercado de trabalho de alguma maneira? Vamos ter que falar de jornada de trabalho. Vamos ter que voltar a falar de redução de jornada de trabalho, vamos ter que falar de adequação, né? Vamos ter que falar de novos trabalhos, remunerar funções que antes não seria remunerada. Por exemplo, os cuidadores. Nós temos a população envelhecendo, nós temos muita gente desempregada e temos muita gente desamparada. Então, como formar e olhar, olha, vai ter aqui uma nova função que já existe, mas em escala maior do que existe, por exemplo, de política de cuidadores e cuidadoras. Então, são questões que a sociedade vai demandando para ser realizada. E necessariamente não é tudo público. Você pode ter aqui, e uma parte já é, inclusive, privada. Ou seja, você cria condições de uma família que necessita de contratar um cuidador, 2 cuidadores para cuidar do avô, da avó, do bisavô, que precisa de uma atenção ali, de uma mão de obra. E melhor que seja uma mão de obra preparada, né? Que as pessoas tenham o perfil adequado. Para ser cuidador não é coisa fácil. E tem muita gente que gosta de trabalhar, tem o perfil adequado, tem a capacitação, a formalização do processo de qualificação dirigida para aquilo. Entre outras coisas, evidente. Última pergunta, ministro. Quando o senhor for entregar a pasta, não sabemos quando vai ser esse momento, mas qual seria a sua maior frustração enquanto ministro do Trabalho, caso não conseguisse realmente concretizar algum dos seus projetos? A maior frustração é se continuar tudo como está. Trabalho escravo, desempregado, jovem desalentado. Essa será a grande frustração. Mas tenho certeza que nós vamos conduzir o trabalho no conjunto de governo, não é uma tarefa só do Ministério do Trabalho. Aliás, eu falo assim, nós aqui, nós não geramos empregos. O que gera emprego mesmo é o crescimento da economia. O que nós fomentamos, discutimos, disputamos, são as políticas públicas que levam à geração de empregos, e levam à colocação e levam, portanto, a gerar oportunidade para a nossa gente. Ministro, muito obrigado pela participação. Sempre à disposição. Para quem está nos acompanhando, Tela Política sempre tem muito conteúdo com várias personalidades e com certeza você vai se interessar. É só acessar tela2.com.br e, claro, acompanhar também na tela do SBT. A gente se vê. Até mais.